Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Centro de Mídias. Hoje a gente está com o dia aí dedicado para fazer essa transmissão para todos os agentes de organização escolar, enquanto os professores estão fazendo o planejamento da volta às aulas do segundo bimestre, né? Então, os professores estão planejando as aulas do segundo bimestre e a gente está aqui com os agentes. Eu sou Caetano, para quem não me conhece, hoje eu estou coordenador da Coordenadoria Pedagógica e hoje vim aqui no Centro de Mídias para bater um papo com o Rodrigo. Rodrigo, que está na nossa rede desde 2009 e que vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele como agente, agora como gerente de organização escolar. Rodrigo está falando aqui de Guarulhos Sul, né? Trabalha na sede na escola Clarice Lispector. E aí eu vou passar um pouco a palavra para o Rodrigo para ele se apresentar e conversar um pouquinho com vocês, mas estou aqui também de olho no chat e também nas perguntas de vocês, tá bom? Rodrigo, conta um pouquinho para a gente de você, da tua trajetória. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer por esse momento de interação que a gente está tendo, essa oportunidade. Mandar um abraço ao secretário Rocieli, dizer que estou em oração para sua franca recuperação e agradecer mais uma vez pela oportunidade de dar voz ao quadro de apoio escolar, de incluir o quadro de apoio escolar nesse diálogo tão importante aí da Secretaria com este quadro do apoio escolar. Agradecer o Haroldo, o secretário adjunto, Haroldo Rocha, a Cristi, o Marcão, pela condução na parte da manhã nesse processo e pelas as falas iniciais que nos deixaram muito esperançosos. Agradecer a simpatia da Naomi Oliveira, da EFAP, que fez o primeiro contato comigo para essa interação aqui no Centro de Mídias. Agradecer também a Tati Bittar, a produtora responsável pela transmissão dessa interação. Agradecer o Caetano Siqueira, coordenador da COPED, que vai vai mediar a nossa conversa, e agradecer a todos os profissionais do quadro de apoio escolar que estão ao vivo nos acompanhando. Eu queria, Caetano, falar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo. Haja visto, eu já falei quem eu sou, as pessoas, o quadro me conhece bastante da última live, e para que a gente possa, até porque a gente tem um tempo reduzido, a gente possa entrar com assuntos que são pertinentes à carreira. Nós estamos vivendo um novo momento para os profissionais do quadro de apoio escolar. Profissionais porque não só existe o agente de organização escolar dentro do quadro. Existe o secretário de escola, o agente de serviços escolares, o assistente de administração escolar. O servidor designado gerente de organização escolar, seu cargo de origem tem que ser um desses que eu citei. Então, esse novo momento, essa abertura de diálogo com a secretaria, e como bem disse o secretário adjunto Haroldo, que é um diálogo que vai ser constante agora, que abriu, que não tem volta. E isso é uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo. E eu quero pedir para todos os profissionais desse quadro que esse é um momento de união. União dos profissionais do quadro de apoio escolar. A gente não pode ter um Facebook lá com os grupos como um muro das lamentações, onde os profissionais reclamam quando a secretaria não nos ouve, mas quando nos dá a oportunidade, também reclamam. Reclamam se não somos incluídos nos processos de planejamento, mas quando nós somos incluídos, também reclamam. Reclamam se não tem nenhum representante para falar em nome dos agentes. Mas se os tem, reclamam. Reclamam do sindicato da FUSE, mas não conhece a sua história de luta pela categoria e as conquistas que o sindicato já obteve. É hora de união.
de estar do lado da solução e não do problema. Antes do diálogo ser aberto com a live do secretário Russelli, onde eu participei, juntamente com todos os servidores, nós não tínhamos sequer informações se nossos direitos seriam respeitados, como remoção, certificação de GOI, progressão, promoção. E a abertura desse diálogo já foi um ganho enorme, porque agora a gente tem, e como falou a Cristi de manhã, amanhã mesmo já sai em diário oficial muito desses nossos processos. Então, isso é muito importante. Nós temos agora um canal de interação direto com a Secretaria da Educação e essa oportunidade a gente não pode deixar passar. A gente precisa estar atento às informações de valor. Como bem falou o Marcão, que explicou que a gente tem direito a 5 licenças do Office 365, por exemplo. A gente precisa concentrar na solução e não no problema. Às vezes nós temos muitas coisas e que a gente ainda não se deu conta e a gente precisa entender que essas informações precisam chegar a todos os profissionais do quadro de apoio escolar. Eu queria também falar um pouquinho sobre a carreira dos profissionais do quadro de apoio escolar. Antigamente, essa carreira era formada por ingressantes com ensino fundamental, até 4ª série, até no máximo 8ª série, ensino fundamental completo. Foi quando eu ingressei em 2009, que a exigência era ensino fundamental até a 8ª série. E por isso que até a gente é conhecido como o tio e a tia da escola. Mas, Caetano, de lá para cá houveram muitas transformações, muitas mudanças, muitas atualizações. Profissionais se qualificaram, os novos profissionais que entram na rede, muitos, a grande maioria tem ensino superior. Mas a categoria continuou com esse estigma e o salário não acompanhou esse novo perfil de profissionais. Mas as atribuições, sim, essas tiveram a sua evolução. Só para citar umas delas, a Resolução SC 52 de 2011, que dispõe sobre as atribuições desses profissionais do quadro de apoio escolar, são 32 atribuições, está em legislação. Então, caminhou as atribuições, mas o salário não. Para o servidor designado gerente de organização escolar, a Resolução SE 11 de 2017 traz nada menos, nada mais do que 53 atribuições. E o mais preocupante é que existe inúmeras unidades escolares que não comportam a função de GOI por força da lei, que precisa no mínimo ter 150 alunos e 2 turnos. E o AOE, ou o outro servidor que está fazendo essa função, não recebe nenhuma gratificação para isso. É preciso rever isso urgente, Cristi. Primeiro que, não desmerecendo, mas um gerente de uma padaria, ele ganha muito mais do que um gerente da Secretaria da Educação. Segundo, é preciso ter todas as unidades, a figura, a função do gerente. Todas as unidades têm os mesmos processos, mais ou menos, mas existem os processos. Escolas que são menores e que já não têm a figura do diretor de escola, então o vice com a sua pequena equipe de profissionais precisam dar conta de uma demanda enorme. E o mais, sem essa contrapartida salarial, o que desanima muito os profissionais. Terceiro, as escolas com 3 turnos, mais de 1.000 alunos, mais de 100 professores, elas deveriam contar com no mínimo 2 gerentes. É insano um profissional dar conta de toda a demanda, uma vez que ele trabalha no período de manhã e tarde, e à noite a escola continua com os profissionais. Quando ele chega no outro dia, sua mesa está cheia de solicitações, cheia de processos. Então é preciso que tenha no mínimo 2 gerentes para cobrir os 2 períodos. Precisamos de representatividade. É isso que a gente precisa. Pessoas que olhem pelo quadro de apoio escolar. Foi uma grata surpresa saber hoje que o Marcão ele é um agente de organização escolar. Porque a impressão que nós tínhamos, Caetano, era de que quase todos, ou todos os profissionais dentro da Secretaria da Educação são formados pelo quadro do magistério, são professores. Então, as pautas em torno deles.
E aí, de repente, estava na reunião fazendo várias coisas, vamos soltar isso para a professora, vamos fazer isso. E no final da reunião tinha alguém que falava, peraí, eu acho que eu estou lembrando que na escola tem também um pessoal lá que trabalha no administrativo, que trabalha com os alunos, tem um quadro de apoio escolar. Então a gente tem que fazer uma coisa rápida, vamos jogar para eles. Acho que é preciso ter, dentro da secretaria, um núcleo que possa falar, que possa conversar, que possa dialogar, que possa ter representantes, que possa chamar profissionais do quadro de apoio escolar para que pense ações, planeje ações para o quadro de apoio escolar, que escute de forma relevante esses profissionais que estão lá no chão da fábrica, como eu costumo dizer, no chão da escola, e conhece, que vai ver a viabilidade desses processos que chegam até a escola, que muitas vezes, de repente, quem está lá na secretaria não entende, não tem a noção da execução desses processos. Finalizando essa primeira parte, se houver uma pesquisa, né, de qual a demanda mais urgente para os profissionais do quadro de apoio escolar, 100%. 100% você pode ter certeza que vai sair em primeiro lugar o salário. O salário está muito defasado, e não é deste último governo, já vem defasado dos últimos 20 anos. Não está tendo nem o índice da inflação anual, que tem data base de março, de acordo com a legislação. E nós já entendemos também, por parte da secretaria, que este momento não dá, mas que existe sim essa pauta, como a Cristi falou, como o Haroldo falou, como o Caetano vem falando, o secretário da Educação, Roseli, vem falando, que existe essa pauta de valorização salarial, de reestruturação da carreira. É isso que a gente quer deixar claro, que o quadro, nunca a gente pode deixar de falar dessa solicitação, que o salário é algo que, imagina um profissional que se dedicou 25, 30 anos dentro de uma escola, aposentar com R$ 1.200. E é possível algumas melhorias para essa situação. Por exemplo, a redução de jornada de trabalho para 6 horas é cansativo. Como vocês sabem, um agente escolar, ele é o psicólogo do aluno, ele é o amigo, ele é o tio da escola, ele é o seu Zé, que faz tudo ali, ele tem as demandas administrativas, ele tem um trabalho enorme, como eu disse na resolução, tem as atribuições que quase que não tem fim. E essa redução de jornada ia aliviar nesse momento essa pressão que não tem um salário digno, e aí pelo menos trabalharia com mais folga. Isso já está até na LESP, é um projeto de lei pelo deputado Carlos Genasi, seria um alento para a categoria. Tem um plano de carreira, Caetano. Você iniciar como GOI e você poder passar, você vislumbrar. Eu posso iniciar como agente de organização escolar, que é hoje a carreira você só consegue ingressar como agente de organização escolar, e poder passar para ser GOI, e você chegar de repente até uma vice-direção da escola, de acordo com seus estudos, ou isso é designado em outras secretarias, assim como o quadro de magistério vai depender da capacidade. Igualar o ALI de todos os profissionais de professor, que é 450 professor, o que aí é 150, ter formação, ofertando oportunidade para todos os profissionais do quadro de apoio escolar, porque hoje, infelizmente, existe uma distinção. O agente que trabalha na secretaria e o agente que trabalha no pátio. Muitas vezes, esse profissional do pátio ele não tem acesso às informações da secretaria, ou a oportunidade de aprender os processos para que, quem sabe, ele tenha interesse em ser designado GOI em outra unidade, por exemplo. A evolução funcional, os nossos estudos, infelizmente, estamos dentro da Secretaria da Educação e eles não têm valor no momento, não tem valor. A progressão não é por certificado. Então, precisaria ter uma evolução funcional pensada assim como os professores têm. A EVES poderia ofertar cursos de graduação para capacitar esses profissionais. O acúmulo, como a gente falou, de cargo técnico já com o secretário, a incorporação do artigo 133 para os atuais GOIs que já fazem jus e muitas vezes não, desconta dele a seu prolabore. Acho que depois a Cristi pode falar alguma coisa, se já tem algum retorno sobre isso. Aumento do Vale Transporte. Sabe, as demandas são muitas, mas o principal que eu quero deixar esse recado é a nossa união, esse olhar com carinho
pelo espaço que você está nos dando desse diálogo. Muito obrigado pela primeira parte. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora de construir esse canal de comunicação direta, né, da secretaria com as escolas, com todos os profissionais das escolas, até mesmo os alunos. Aqui, agora voltou o vídeo. Então, esse momento que a gente está vivendo de ter essa conexão direta com os agentes, com os professores, com o de gestão, enfim, toda a rede como um todo tem sido vai ser um grande legado dessa situação tão desafiadora, tão ruim que a gente está vivendo por conta da pandemia, né? E acho que ele traz uma visibilidade muito importante para as demandas da rede, né? Então, as demandas de toda a rede, né? Inclusive aí as demandas dos agentes iguais, enfim, todo profissional do quadro, né? A gente um ponto que a gente tentou trazer aqui hoje abordando alguns desses pontos que você trouxe, né, Rodrigo? Então, acho que a Cristi comentou mais cedo de manhã, quem estava na vídeo mais cedo, acompanhou um pouquinho das questões que a Cristi trouxe sobre a carreira em si, e a gente você mencionou um pouco agora a questão da formação, né, dos profissionais. A gente vai ter daqui a pouquinho a Cristina Mavellini comentando um pouco sobre o curso que vai ser ofertado na IFAP, né, trazendo um pouco sobre a construção desse curso, né. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, você falou um pouquinho da tua trajetória, né, de como foi o ingresso na escola. Como que está agora lá na Clarice Lispector, né, na escola estadual que você trabalha? Como que tem sido esse momento de distanciamento social, né, e o trabalho na escola? A nossa escola, ela fica numa comunidade onde muitos dos profissionais moram próximos e a gente conhece os pais, conhece os alunos. Então, o trabalho dos profissionais do quadro de apoio escolar é nesse sentido de aproximar, para que os pais tenham e os alunos tenham conhecimento desse novo momento, para que ele tenha informações através de vários canais, né? O canal das mídias sociais, no Facebook, onde os professores, a gestão, os agentes contribuem colocando lá as atividades, divulgando os canais, o Centro de Mídias, o Facebook, o WhatsApp. Muitos professores criaram o grupo do WhatsApp para poder ter essa aproximação com os pais. Ações simples de colocar na porta da escola também cartazes, comunicados, todo aquele trabalho que nós tivemos de entregar o material, as apostilas, já pegar um novo contato atualizado do pai, de inserir a informação, se tem internet na sede. Então, o trabalho ele é sincronizado, aquela parte que também foi feita em relação ao aplicativo PicPay, dos pais que têm a merenda em casa, a gente entrar em contato. É um trabalho de formiga que é essencial e que são esses profissionais que está sendo feito por esses profissionais em todas as escolas do estado e que aproximam os pais. Eles têm, com certeza, vários canais que a escola, que os agentes, que a direção, que os professores se mobilizam e têm se mobilizado para fazer com que ele tenha esse entendimento de que esse momento precisa fazer essas atividades que estão disponíveis nesses canais, para quando voltar, entregar. Muitos pais até procuram, entre em contato com a escola, ou no dia que é aberto para a comunidade, para esse atendimento, eles perguntam, meu filho já terminou essa matéria, conseguiu fazer aquela provinha, já posso entregar? Então, esse trabalho de orientação,
do dia a dia ali, acredito que todas as escolas estão fazendo, e a nossa também, os profissionais do quadro de apoio escolar têm dia a dia, por meio de telefone, por meio do WhatsApp, por muitas vezes quando encontra esses pais, esses alunos, já deixa bem informados, e os professores também com as suas atividades. Essa interação está ocorrendo de forma bem sadia, e com certeza os pais estão tendo ciência. É claro que tem muitas dificuldades ainda por ser um processo novo, mas dia a dia um pai fala com o outro, orienta, sabe? Existe essa troca, e isso é bem bacana. E você sente que os pais da escola, né, os responsáveis pelos alunos de maneira geral, eles estão conseguindo entender, né, como que está sendo a interação dos filhos deles com a escola nesse momento? Porque é uma situação muito diferente, essa coisa de atividade não presencial, né? Sim. No começo talvez ficou um pouco confuso, como a minha escola é ciclo 1, e aí os primeiros dias que entrava no canal lá da televisão, tinha só que os desenhos, aí muitos falaram, mas é só o desenho e tal. Até o meu filho também é da rede, e aí ele falou, pai, é para assistir desenho, não é para ter aula, então eu não quero, sabe? Mas aí isso foi, processos, né? À medida que o tempo vai passando, vai se tendo ajustes, e esses ajustes vão fazendo com que haja um interesse dos alunos em quererem melhorarem, a participar, a interagir. Muito bom essa ferramenta do Centro de Mídias, porque os alunos participam ali ao vivo, então essa interação, e os pais tendo essa consciência passada pela equipe da escola, nesses informativos, nessa orientação, eu acredito que está ocorrendo de forma muito, muito benéfica esse processo, que vai ser, lá na frente, vai ser um legado, assim como está sendo esse nosso diálogo, um legado para os pais, para saber utilizar melhor as tecnologias, para aproveitar, né, o que tem de bom, para que quando voltar presencial, a gente também continue utilizando essa forma de aprendizado. Legal. E você já tinha usado o Centro de Mídias antes? Já tinha conectado no Centro de Mídias? Já tinha conectado no Centro de Mídia, sim. Esse aplicativo, ele é bem funcional, bem tranquilo. No começo teve muitos problemas, tal, de acesso, tal, mas agora acho que deu uma estabilizada, tá bem tranquilo. E assim, com essa iniciativa, Caetano, você vai ver que vai aumentar em muito o acesso, porque agora a gente se apropriou dessa ferramenta também, porque eles estavam meio que excluídos dessa formação. De repente, fica uma sugestão para criar um canal lá, profissionais do quadro de apoio escolar, onde a gente possa ter essas oportunidades, essas formações, essas reuniões dentro do aplicativo, e aí também conseguir apoio. Isso que eu ia te perguntar, como que você vê a gente usando o Centro de Mídias junto ao quadro de apoio escolar, né? Como que você imagina que a gente podia usar essa tecnologia, né? Que forma que será que a gente conseguiria incluir mais os agentes nesse aplicativo? Eu acho que esse momento é um importante momento, Caetano, onde esses profissionais podem se qualificar. Se qualificar do ponto de vista de ter essas informações privilegiadas, como o Marcão trouxe lá do Office 365, como tá a par dos processos. Uma coisa que a gente até brinca é assim, vai ter uma reunião na escola. Os pais ficam sabendo primeiro do que quem trabalha na secretaria ou no pátio. De repente, a informação, aquele telefone sem fio, não chega lá. Sim. De repente, criar esse mecanismo dentro do centro de mídia para que exista essa interação, essa formação contínua, para que tenha esse diálogo, e que as demandas vão partir dos dois lados. A nossa demanda é falar, o ideal é que trabalhasse esse tema durante essa semana, para que viabilizasse, Caetano, como assim, como eu já tinha até comentado contigo em relação vai ter que ligar para os pais para falar da merenda em casa. E assim, é hoje, é agora, todo mundo tem que correr e fazer. Aí no outro dia, todo mundo, terminei, graças a Deus, coisa. Não, mas agora você tem que colocar lá a informação na sede que você tem quem tem internet, quem não tem. Talvez de uma forma planejada através do centro de mídias, com um planejamento lá, tal data vai ser isso, e aí dá essa oportunidade de ter acesso a todo mundo, para que todos possam ter a mesma informação, e não assim, uma escola tem
formação, outra escola, uma diretoria interpreta de uma forma. Eu acho que convidar profissionais desse quadro para poder construir esse debate junto, sabe? De poder fazer esse movimento de solução, de novo diálogo, para que a rede se una. Acho que é esse o grande ponto. A rede precisa se unir, que todos estão com o mesmo pensamento. O final é o sucesso da aprendizagem do aluno. A gente Sim. trabalha por ele. Só que a gente precisa estar muito em harmonia para que a gente possa construir esse processo que chegue ao resultado final lá na frente, não é isso? Isso é verdade. Isso é bem verdade. Inclusive, essa experiência recente que a gente teve na rede com o aplicativo do PicPay, né, foi, assim, para mim, eu achei uma coisa transformadora, né, o quão rápido a gente conseguiu chegar em todas as famílias, né, de realmente conseguir incluir todo mundo, especialmente considerando que são as famílias que mais precisam, que tinham aí esse benefício do recurso da merenda, né? Isso prova a eficiência dos profissionais que tem do quadro de apoio escolar, não é? Exato, exatamente. Isso deu a missão e nós cumprimos. Sim, missão dada, missão cumprida, mas foi muito bacana ver esse momento de alinhamento da rede como um todo, né? Em todo o estado, em todas as diretorias de ensino, os agentes, a escola como um todo também, né? Assim, lógico, os gestores, os professores também se envolveram, muitos diretores foram até as casas dos familiares, né? Teve uma coisa de ser de porta em porta em muitas comunidades, mas com certeza os agentes iguais tiveram um papel fundamental, né, para essa ferramenta, né, esse aplicativo chegar em todas as nossas famílias, né, especialmente as que mais precisavam. Esse é um tipo de situação, Rodrigo, em que a secretaria define uma política, né? Então, por exemplo, a gente virou noite aqui para conseguir achar uma solução para conseguir repassar esse recurso, né? Então, a equipe lá da chefia de gabinete, da coordenadoria de alimentação escolar também viraram noite para achar a solução. Criada a solução, aí foi passar para as diretorias, depois para as escolas e aí chega nos agentes, né? Será que se a gente conseguisse usar esse aplicativo para conversar direto com toda a rede de uma vez, a gente conseguiria ter essa informação de forma mais clara para todo mundo? Eu acredito que sim, porque é uma informação que vem da fonte, sabe? Uhum. Quando você repassa para um segundo e um terceiro, infelizmente é normal, né? Porque cria acaba meio que um defeito ali na informação, ou a pessoa quer se expressar de uma forma para poder ficar melhor e quem interpreta também interpreta diferente. Então, vindo uma informação direto da SEDUC que atinja a categoria e que possa tirar também a resolução, possa poder ter tido a explicação de quem está formulando, né, essas ações, acho que é fundamental. É fundamental. É claro que todo começo vai ter aquele probleminha assim de ajustes, mas o novo, ele é desafiador e assim ele pode ser um divisor de águas para um sucesso aí, um case de sucesso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então acredito que é uma ótima ferramenta assim para contato Legal. direto. E aí, também para fazer a ponte agora com a nossa próxima fala, daqui a pouquinho vai entrar a Cristina Mabellini para falar um pouco sobre o curso de formação, né? Que tipo a gente falou um pouco sobre que é importante ter formação, né? É importante ter capacitação. Agora, quais os tipos de capacitação, de formação que são importantes para os agentes, os GOIs? São rotinas administrativas básicas, são o dia a dia da escola. Um profissional do quadro de apoio escolar que ingressa numa escola estadual atualmente, ele não tem nenhuma formação específica para ele saber como que eu faço esse processo, como que eu elaboro uma ficha 100, de que forma que eu posso dar esse recado para o pai, de que forma que é alimentado o sistema na sede, quais são as ferramentas que nós, como profissionais do quadro, temos
em mãos para trabalhar. São coisas tão básicas de que você entra numa empresa, você tem um treinamento, ó, aqui fica a sala tal, aqui acontece isso, aqui é muito básico. Acho que essa primeira formação é aquela coisa do básico de, assim, analisar o perfil, porque o agente de organização escolar, ele trabalha tanto no pátio quanto na secretaria. Então, analisar esse perfil para a pessoa, de repente, se sente mais à vontade de falar, eu gosto de trabalhar com os alunos, eu quero ficar no pátio. Então, qual a formação direcionada? Como lidar com os alunos? Como interagir com eles de forma que você vai conquistar para você ter um bom andamento do seu trabalho, dentro quem trabalha na secretaria, todos os processos, desde um formulário de pagamento, que agora a UNIT, lá da diretoria de São Carlos, disponibilizou, e isso é um tutorial, você vê que simples, 5 minutinhos, mas começa a entender como que faz esse processo para ter menos erros, e aí você não tem o problema do retrabalho. Porque o que acontece? A gente não tem orientação, a gente não tem formação, a gente tem que aprender na raça. E essa raça é conquistada você ligando para uma diretoria, você ligando para um amigo, e muitas vezes você tem dificuldade para isso. Então, se tem uma formação lá da fonte, onde eu tenho que fazer esse processo, opa, mas ele tem a informação aqui, como que faz esse processo? Já foi uma grande conquista das diretorias, dos diretores de centro, das diretorias que fizeram reuniões com a Cleide na época, e houve a edição daqueles manuais, onde tem todas as informações ali administrativas, mas que precisa ser, de repente, melhor trabalhado no sentido de virar vídeos tutoriais, de virar formação online, de virar, depois que voltar tudo normal também, formações na IFAP. Então, assim, meios nós temos, mas precisa existir uma fórmula para que os próximos ingressantes tenham uma outra cara da secretaria. Olha como que a secretaria é organizada. Eu vou passar aqui os meus 3 primeiros anos de estágio probatório, mas eu também tenho um curso para fazer para entender essa rotina da minha escola, como que funciona isso, quais são os papéis desses profissionais, entender que as legislações têm as obrigações, mas também tem o bônus. Existe também, e é preciso ser garantido, que é o que a gente está falando, que a secretaria está garantindo, também a contrapartida da o que está na legislação a favor de promoção, progressão, que esses profissionais muitas vezes nem sabem desse tipo de informação, que muitas vezes fica restrito. Então, eu acho que uma formação no âmbito profissional das suas obrigações, dos seus deveres, mas também daquilo que lhe é de direito, é essencial para formar bons profissionais, e que vai acabar com esse turnover de ficar, entra gente boa, mas sai o outro dia, porque ele está vendo que o salário dele é menor do que um estagiário. Então, é preciso essa valorização que a gente tanto fala, é a valorização de um plano de carreira, e esse plano de carreira vai não somente no salário, é claro que o salário é fundamental, o Vale do Transporte tem que aumentar, é fundamental, mas que vá por essas ações de formação, de um olhar na secretaria, quando for dirigir a comunicado, falar os profissionais do quadro de apoio escolar, porque se falar só agente de organização escolar, a pessoa que é secretária, ela se sente excluída, infelizmente, é assim que acontece. Então, é preciso ter esse cuidado, e por isso que eu falo da representatividade dentro da Secretaria da Educação, assim como o Marcão, mas tem um núcleo lá que possa ouvir esses profissionais e planejar essas ações, e para o centro de mídias também, de forma conjunta, ouvindo o profissional que está ali no dia a dia da escola, e que vai falar, e se isso for feito dessa forma, vai dar certo, porque eu vivo isso. Ou, se você mudar essa forma aqui, não vai dar certo, vai ter um ruído, e você vai ter muito tempo aí para tentar ajustar. Então, é uma formação vai começar como básica, mas que vai sob demanda também, Caetano. As pessoas, você vai ver que a demanda vai surgindo, porque a Secretaria de Educação ela é muito complexa, né? A Secretaria de Educação é muito grande, é muitos processos, todo dia muda muitas coisas, e a informação é muito rápida. Então, o que é hoje, de repente, já não vale para amanhã. Mas se tem uma formação... a gente poderia pensar ter já que a gente tem agora um canal, um aplicativo, né, que você pode ficar ali o dia todo dia com interação, a gente pode pensar numa programação específica aqui para os agentes, que vai ser continuamente atualizada, né? São coisas que a gente pode, com certeza, trazer. Você chegou a pensar, Rodrigo, a posição do agente, ela é muito, e do GOI, né? Elas dependem também muito da interação com as pessoas, né? Seja a interação com os alunos, com os
responsáveis, né, pais, avós, os responsáveis como um todo. E como é que fica esse preparo para interagir com o público, né? Especialmente no caso dos agentes que ficam na secretaria, como que foi a experiência sua lá na Clarice Spector, né? Como que foi esse aprendizado de interagir com o público na sua experiência? A função primeira de um servidor público é atender ao público, né? E atender o público com eficácia, eficiência, atender o público da melhor maneira possível. Claro que tem técnicas, cursos, existe o bom senso, existe a educação, existe tudo isso que todos estão imbuídos e sabem como lidar com o público dessa forma. Mas se você tem um conhecimento, isso te dá muito mais know-how, muito mais confiança para você passar uma informação de forma assertiva, tanto para os pais, quanto para os alunos, quanto para os professores. Então, essa formação ela é fundamental. Essa interação com os pais, de entender o nosso papel, porque o primeiro contato que um pai, que um aluno tem dentro de uma escola, é pelos profissionais do quadro de apoio escolar. Quando a gente abre um portão para que os alunos entrem, o primeiro contato é esse. E se esse agente não tem a informação, o pai vai perguntar: a reunião que foi marcada, lá que o professor avisou, vai acontecer mesmo? Qual o horário? Eu não sei. Faltou informação. Você entendeu? Então, esse dia a dia com os pais, a gente via, pelo menos a minha experiência, ter esse contato dia a dia, cria um laço de amizade, de que a gente acaba conhecendo por nome. A minha escola é uma escola pequena, uma comunidade menor, então é mais tranquilo em relação a isso. Os agentes, muitas vezes, estão na secretaria e falam com uma gente, a Soraya, por exemplo: qual que é esse aluno aqui, da lista aqui, o nome tal? Ela sabe o nome do aluno, sabe a série, sabe quem é o professor, sabe o nome do pai, conhece tudo do aluno, porque está intimamente assim, ligada, conhecendo a fundo e querendo sempre fazer esse feedback com os pais, mas precisa ter essa formação para que esse resultado gere de forma positiva, né? Nas reuniões com os pais, nós, numa época que estava um aplicativo novo, a gente gravou vídeos e mostrou na reunião para os pais, sabe? Aquela informação precisa ser compartilhada, partindo da escola, da direção, para que todos os pais tenham a oportunidade. E é legal que depois vira, assim, os pais acabam comentando, falando: não, mas é isso aqui, tá certo assim. Eu acho que essa interação entre o quadro de apoio escolar, ter essa formação, é fundamental para que esse primeiro atendimento e esse constante atendimento se aperfeiçoe e aí a gente tenha um resultado plausível, né, de menos esforços, porque de repente fica cansativo até para o professor falar a mesma coisa sempre e de repente com uma informação básica ali que a gente poderia dar na entrada do portão, resolveria isso. Sim, perfeito. Então, a gente falou aqui sobre formação a respeito das rotinas, né, dos sistemas, né, talvez transformar os manuais em vídeo, tutoriais, né. O Marcão, acho que está se reinventando e descobrindo aí uma carreira como youtuber, ele pode ajudar a gente nisso também. Mas também falamos sobre atendimento ao público, né, relação entre as pessoas. E a questão... Desculpa? Não, é esse planejamento, né, da secretaria de mandar as demandas para que não seja uma coisa assim, faça amanhã e todo mundo sai correndo, esse planejamento é legal. A comunicação com a rede como um todo, Exato. né, para que a gente consiga chegar de forma igual em todo mundo, né, não seja um telefone sem fio, né, a gente consegue ter a mensagem chegando em todo mundo ao mesmo tempo. Acho que é um ganho bem bacana que o Centro de Mídias consegue trazer. Que mais, né? Hoje, a Dalva mandou aqui no chat: é preciso de uma formação sobre relações humanas, né? Que a gente... como é que é essa coisa da relação humana na escola, Rodrigo? Onde tem mais de uma pessoa, sempre pode haver a possibilidade de conflito, né?
O agente de organização, os profissionais desse quadro, muitas vezes passa por muitos problemas no sentido de, pode chamar de talvez perseguição, de tentar diminuir ele na unidade, em relação à direção, a professores. Então, é uma relação que precisa ser construída de forma a ter confiança entre a equipe, né? E isso também é preciso, essa formação é uma formação contínua, porque precisa ter uma sinergia da equipe que trabalha ali no quadro de apoio escolar com a direção, com os professores, porque muitas vezes os profissionais se sentem acuados sozinhos. É como se fosse, como eu tinha falado com o secretário, se for medir forças, não vai ganhar, não é essa a saída. A gente precisa criar essa nova cultura de que todos estão para o mesmo fim. E Sim. que se a importância do diretor é tremenda dentro da escola, é fundamental, o agente, o profissional do QAE também é, o professor também é. Então tem que acabar de uma vez por todas com todo esse tipo de perseguição, de mau relacionamento, talvez por isso que a FATEC teve um curso que vem de cima para baixo, para que as pessoas sintam, acho que essa pandemia está trazendo muito isso, né? O afastamento social nos dá aquela sensação de tipo, como que eu queria estar perto daquela pessoa, como que eu queria estar conversando, abraçando, e agora não posso. E quando eu tinha essa oportunidade, muitas vezes eu julgava a pessoa, eu falava mal com a pessoa, não respeitava. Então, acho que é uma mudança também de paradigma para que a gente possa entender, compreender e mudar, de fato, as nossas ações. Eu acho que o lado punitivo disso talvez tenha que ser a última coisa, mas existe antes todo um diálogo, uma conversa, um treinamento, uma informação, uma interação entre os grupos para que dentro da unidade se resolva isso. Fica parecendo que é até um discurso que não existe, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, de a gente começar a conscientizar e de que esses papéis fiquem muito, muito claros da importância de todos os profissionais dentro da escola para que trabalhem a fim de um objetivo comum. Perfeito. Não, esse tema, ele é fundamental em todas as relações, né? A gente tem que trabalhar, todas as atividades que envolvem pessoas, envolvem as relações entre as pessoas. A gente vai começar um pouquinho a investir um pouco mais nesse quesito, já desde hoje, né? Então, às 3h30, a Bruna vai entrar num papo com a Alcione, que é da Neuroconnect, que tem uma experiência muito, muito bacana sobre o trabalho entre as pessoas, né? As relações interpessoais. A Michele falou aqui no chat, comunicação é tudo. Concordo, Michele, é isso mesmo. A gente tem que aprender a se comunicar e chegar, né, com as informações comunicar com pais ou responsáveis, quanto a secretaria aqui, que tem que aprender a se comunicar com os agentes, com os professores, com os diretores, com todo mundo, né? Então, esse é uma fala importante, comunicação é tudo mesmo. Rodrigo, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, você mencionou na hora de falar sobre a relação entre os agentes que ficam no pátio e os agentes que ficam na secretaria escolar, né? Como que é essa relação? Você falou da questão de ter mais oportunidades de informação para esses agentes que ficam no pátio, para eles saberem como eles podem fazer progressão funcional, etc., né? Como que você acha que a gente conseguiria chegar neles e realmente envolvê-los na secretaria como um todo, né? Antigamente, né, o quadro ele era feito pelo inspetor e o oficial, então era dividido essas funções. Existia aquela pessoa aqui que eu quero trabalhar com os alunos, então eu faço para o concurso para inspetor e o outro que quero trabalhar na secretaria com documentação, faço para oficial. Com a edição da 888/2000, esse cargo acabou sendo integrado para criar a figura do agente de organização escolar, e aí ele faz as duas coisas. Uhum. Depende, aí tem que ter um olhar muito, talvez, individual, porque tem pessoas que gostam
assim, a minha esposa, por exemplo, ela é agente de organização escolar e ela gosta de ficar no pátio. Quando eu falo para ela computador, secretaria, documentação, ela fala, não quero isso. Eu quero ter o contato com os alunos, levar eles para a sala, eu quero ter isso. É isso que eu gosto. Então, só que ela não pode tirar a oportunidade dela de treinamento porque ela está num ambiente fora da secretaria. Então, esse acesso, e infelizmente muitas vezes até é meio que barrado o acesso para que ele adentre a secretaria, o centro de mídia seria uma opção no sentido de dessa informação que chega para a secretaria e chega para o pátio mesmo, porque assim, um canal é único. Então, os dois, onde que eu quero me atualizar, onde que eu vou? Vou lá no centro de mídias, porque essa informação é comum. Então, nesse sentido também. Está na mão de todo mundo, né? Então, o celular é quase onipresente, né? A gente não larga do celular, às vezes fica até preocupado e fala, meu Deus, né? Não, se você sai sem o celular, você acha que você está sem algum membro do corpo, né? Você fala, mas o que está faltando aqui? Tá que nem sair sem carteira, tem que ficar sem chave. Eu lembro que eu perdi, meu celular quebrou a última vez, antes desse que eu tenho agora, meu celular quebrou, e aí eu fiquei desconcertado o dia inteiro, para lá e para cá, não dava para eu comprar na hora, eu fiquei o dia inteiro desconcertado, né, como diz, assim. Sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer, né, e agora com agora não só a gente tem o aparelho na mão, mas acho que a gente vai construindo o que colocar nesse aparelho, né? Um jeito da secretaria finalmente entrar nisso que está na mão de todo mundo, né? Não só dos alunos, mas também dos nossos profissionais, né? É lógico, claro que tem alguns que não usam muito smartphone, né? Tem um celular mais simples, mas a grande maioria já tem um smartphone e quem tem usa muito, né? Então... E nesse sentido, Caetano, desculpa te cortar, nesse sentido, assim, a figura do gerente em fazer com que as demandas que ele tem sob sua responsabilidade, dos processos que ele faz administrativo para quem já está ali na secretaria, precisa ser dividido, compartilhado, ensinado. Muitas vezes a pessoa que está como gerente tem medo de ensinar o agente porque acha que ele vai aprender e aí ele pode tomar o lugar. Isso é uma coisa que não deveria... Eu preciso formar pessoas melhores do que eu. Eu preciso todo o meu conhecimento, eu sempre trabalhei assim, desde que eu entrei em 2009, de compartilhar o conhecimento, de ter a informação privilegiada, ter que estar todas as pessoas. E aí, assim, vai nesse perfil, primeiro, se a pessoa, eu quero, então teria que ter talvez uma consulta de unidade, eu trabalho no pátio exclusivamente, eu quero sim aprender o trabalho da secretaria, e aí fazer talvez um tipo de rodízio para que ele possa ter essas duas vivências, mas principalmente que o gerente de organização ou aquele que está designado ou o secretário que está incumbido das informações administrativas, que não retém para ele, mas que ele possa compartilhar, ensinar e para que daqui a pouco ele aposenta, ele sai ou ele muda e as pessoas da unidade precisam saber assim como ele ou até melhor. Acho que essa é uma coisa fundamental, que a formação vai desconstruir esse pensamento de querer ter conhecimento e eu guardar para mim. Lê do engano, a gente precisa compartilhar para que se eu compartilho um conhecimento técnico lá da minha unidade, eu posso ficar muito mais tranquilo quando eu saio de férias, Caetano, porque eu sei que tecnicamente eu tenho agentes habilitados, profissionais do quadro de apoio escolar habilitados para fazer aquilo que quando eu estou de férias, quando eu estou de uma licença prêmio, se eu uma licença saúde, eu fico tranquilo. Agora, se eu detenho todas as informações, eu vou estar de férias e as pessoas me ligando. Eu estou de férias e o diretor me ligando, faz isso, faz assim, porque as pessoas que estão no meu lugar ou estão dentro da secretaria não têm um mínimo de conhecimento. As diretorias reclamam muito isso. Se o GOI não está, pede uma informação, eu queria saber uma informação no livro ponto. O agente que está aqui não sabe informar, porque não foi tecnicamente e basicamente orientado quanto a isso. Então, essa é uma coisa básica que o diálogo, eu volto a falar, o nosso diálogo constrói isso. Se de repente a gente não tem essa oportunidade, você não tem esse conhecimento como funciona lá dentro. É exatamente isso que eu quero
falar, assim, passar que o diálogo ele já é uma conquista muito grande. A gente vai colher frutos, profissionais do quadro de apoio escolar, a gente vai colher muitos frutos, mas começa assim, de formiguinha, com esse diálogo. Então, antes de estar na situação problema, muda de situação, faça parte agora da solução. Antes de atirar pedra, fala o que eu posso fazer para recolher essas pedras e construir um castelo, para que a gente possa mudar e que a gente possa ser visto, valorizados pela secretaria, pelos pais, por nós mesmos. Isso mesmo, Rodrigo. Eu acho que essa sua perspectiva construtiva, acho que faz muito sentido. E a gente está aqui sempre tentando construir, né? Construímos agora uma ferramenta nova de diálogo. Temos muito a avançar ainda, tem muita coisa que a gente precisa resolver, melhorar, mas acho que a gente vai aos pouquinhos, né? Um desses passos para a gente poder melhorar, ter uma comunicação melhor, ter uma capacitação melhor para todo mundo, é a formação, né? E aí a gente precisa encerrar agora o nosso horário para poder a gente conectar com o pessoal da escola de formação, né? A Cristina Mabellini, que é a coordenadora, não vai estar nessa fala nesse momento, mas o Palocci, que é diretor substituto do departamento de formação, do centro de formação, ele vai explicar para a gente um pouco sobre o curso, como ele foi construído. Tem toda umas características bem bacanas que eu acho que vai ser bem legal de conhecer. Depois do Palocci aqui, a gente volta com a Alcione Marques, da NeuroConnect, que vai comentar um pouquinho para a gente justamente sobre essa questão das relações entre as pessoas, né? Sobre as emoções, os conflitos e como que a gente pode também se comunicar melhor para lidar melhor uns com os outros. Rodrigo, foi muito bacana ter você aqui. Sei que o tempo é curto, mas a gente tem bastante coisa para falar. Acho que o universo aí da escola ele é infinito. Tem muitos temas que a gente podia abordar aqui hoje, mas foi importante também ouvir você sobre carreira, sobre comunicação, sobre as atribuições, sobre a formação. Então, acho que são pontos todos que a gente leva muito em consideração, coisas que deixam eu, a Cristi, toda a equipe aqui da secretaria acordado à noite pensando como que a gente pode fazer para ajudar e tentar melhorar a situação, construir ações melhores, e a gente espera traduzir isso em coisas concretas para toda a rede a cada vez mais. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Acho que foi um papo muito bacana, e a gente vai ter outras oportunidades também para ter mais papos como esse. Acho que trazer a experiência da rede é sempre fundamental. Eu aprendo muito e tenho certeza que todo mundo se sente, de alguma forma, representado na sua fala também. Tá bom? Muito obrigado. Com certeza eu fico muito feliz, satisfeito em poder contribuir com a rede. Esse sempre foi o meu pensamento desde que eu ingressei em 2009, e eu venho com esse pensamento de poder fazer o meu papel e ser um líder para poder fazer com que essa carreira seja valorizada. A gente pode ter ferramentas para isso. O diálogo, com certeza, constrói isso. A gente espera que as devolutivas possam vir assim, em tempos, para que a gente possa ter sempre esse contato com a secretaria, os processos que estão sendo encaminhados, a Cristi tem a publicação amanhã, que isso possa chegar de forma que todos tenham esse conhecimento. Então, esse diálogo, essa abertura possa ser uma abertura, como disse o Haroldo, que não vai ter fim. Eu agradeço o carinho de vocês e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado. Cristi, quer comentar? Quero falar só uma coisinha, quero agradecer, Caetano, Rodrigo, muito obrigado. Anotei quero falar para todos que estão ouvindo aí no chat, que anotei todas as sugestões que falaram de plano de carreira, de gratificação. Nós vamos responder para todo mundo. Teve várias perguntas assim individuais. Fiquem tranquilos, eu quero falar que nós vamos, a CGRH vai entrar em contato com cada um com a resposta, e anotei todas as sugestões que foram passadas. E só falar algo que eu esqueci de manhã, Caetano, mas que eu acho que é bem interessante. Ontem nós disponibilizamos para as diretorias, mas é para todas as escolas, mas passamos pela diretoria, né, que é o nosso contato mais
direto, vídeos tutoriais dos formulários de pagamento, ensinando como preenche, como faz, gravados pela diretoria de São Carlos, o pessoal de TI e o CRH da diretoria de São Carlos. Então, já vamos disponibilizar mais alguns, mas já disponibilizamos uma série ontem. Aproveitem, gente, está um material muito bom, muito rico, são rápidos, curtos, e acho que vai auxiliar muito. Obrigada, passo a palavra. Ô, Caetano, legal, Cris. Deixa eu só falar uma última coisa que acabei também esquecendo, só para a gente encerrar. Claro. No sentido, assim, a Secretaria cria algumas ações, assim, específicas que vai ter agora também dos professores, né, poderem comprar equipamentos de informática em um custo melhor. A minha sugestão é que podia incluir o quadro de apoio escolar, já que nós somos, assim, temos um salário já menor e a gente não é beneficiado com uma ação dessa que poderia, muita gente que não tem um equipamento em casa, que poderia adquirir de uma forma melhor, né, com custo mais baixo. Então, fica a sugestão de incluir o quadro de apoio escolar também nessa parceria. Legal, obrigado, Rodrigo, com certeza. Bom, pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a Bruna desculpa, a gente volta daqui a pouquinho com o Palocci falando um pouquinho sobre o curso para a gente, tá bom? Então, até daqui a pouco e até uma próxima. Tchau, tchau.